Boa tarde, Ana. Boa tarde para você também, que estava curtindo Velocidade, é apaixonado por carro e certamente nas horas de folga ama viajar por aí. E se o destino for aqui pertinho, hein? Dá para aliar esses dois hobbies. Essa semana o Riquezas do Ceará vai te levar para dar só uma olhadinha aqui no nosso mapa. Para o litoral leste do estado, a 132 quilômetros de Fortaleza, é Fortim, um município de uma entrada só, cercado por águas doces e salgada. Revelando uma verdadeira harmonia da natureza, os rios Pirangi e o Grande Jaguaribe cortam Fortim para desaguar no mar. Se você gosta de esportes aquáticos, vai adorar. O céu de Fortim está tomado por pipas gigantes e coloridas. Sabe do que eu tô falando, né? É o kitesurf que virou mania entre moradores e turistas. Nas águas, catamarãs e lanchas dão movimento ao passeio, com ou sem emoção. Agora, se você quer terra firme, sem deixar de ser radical, pode conhecer Fortim de buggy. E eu vou logo te dizendo que os encantos da cidade não estão guardados apenas na praia, não. Na cozinha, o povo de Fortim gosta de comida regional, simples e bem feita. Você vai aprender a preparar uma galinha caipira à cabidela. Durante as nossas andanças por Fortim, também demos de cara com uma comunidade que apostou na sustentabilidade e agora vive em perfeita sintonia com a natureza. A experiência chamou a atenção do mundo e gerou outra fonte de renda para os moradores do assentamento coqueirinho, o turismo rural. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui de pertinho, conversa de pé de orelha. Você gosta de uma fofoquinha? Quem não gosta, hein? O fortinense também não dispensa. Debaixo de um pé de Benjamin, ninguém escapa. Ali só tem o quê, seu Miguel? Só tem mala. É, isso aí, é ele quem diz. Essa figura tem muita história para contar. Quer ouvir algumas delas? Então fica ligadinho no Riquezas do Ceará, que já começou. Imagine o paraíso, um lugar onde a natureza predomina, onde existem dunas, falésias e mangues, onde apesar da chegada da modernidade, a vegetação continua preservada e onde o belo cenário do encontro da água esverdeada do rio Jaguaribe com o azul predominante do Oceano Atlântico fazem daqui um lugar único. Este oásis existe, é Fortim e nós vamos conhecer agora. O município fica distante 132 quilômetros de Fortaleza. O principal acesso é pela CE 040, que liga a capital às praias do litoral leste do estado. Em cada canto, é possível ter a sensação de estar numa verdadeira vila de pescadores, onde o tempo passa bem devagar. Fortim tem a sorte de ser ao mesmo tempo banhado pelo mar e por dois importantes rios, o Pirangi e o Jaguaribe. Pelas ruas do centro, nos deparamos com um povo simples, hospitaleiro e bem-humorado, que se reúne diariamente embaixo dessa árvore, um pé de Benjamin, que tem mais de 60 anos. E se pudesse ouvir, saberia de muita história. Todo mundo sabe o que vai acontecer, o que aconteceu e vai acontecer daqui a mais 2 ou 3 anos. Embaixo da árvore também encontramos seu Miguel Evangelista, esse português bem-humorado. Ele chegou à cidade quando ainda era criança e daqui nunca mais saiu. Meu amigo, qual é seu nome? É Anderson. Anderson. Antão é um bicho de vaca. Olha, essa casa aí foi feita em 16, depois da seca do 15. Essa casa aí. Eu cheguei nesse lugar aqui com 8 anos e meio de idade, que eu sou português, sou pequeno no Brasil. Aí cheguei com 8 anos de idade aqui tinha 42 casas, todo o povo.
Isso aqui era mato de roçado, isso aqui. Mato de roçado. Tem 42 casas aqui. Hoje é uma população de 15 mil habitantes hoje aqui. Seu Miguel é querido pelos moradores do município, que sabem a fama que ele tem de, digamos, tecer algumas críticas às pessoas. Aqui é lugar de toda mentira e sabe toda a gente, todo mundo aqui. E o mais falante aqui é o Mundoca aí. O Mundoca sabe de Deus e o mundo, sabe até quando o pai fez ele. E ali você vai lá, tem uma placa, lá está assim, Praça da Jararaca, lá está a placa lá, Praça da Jararaca. Quer dizer que aqui... Quando eu falo, o Ceará escuta. O senhor está aqui para contar histórias. Aqui eu conheço aqui do quem presta e quem não presta, eu digo logo. Porque eu não leio comigo, pau com meu. Só tem mala. Mas não foram apenas as histórias engraçadas que ouvimos à sombra da árvore. O pescador José Francisco lembra dos bons tempos em que a fartura de peixes e lagosta era constante no município. Quando eu comecei a pescar aqui no Fortim, era uma riqueza de pescaria. Era uma riqueza. Porque a gente saía para o mar de manhã, muitas vezes no outro dia chegava de manhã carregado de pargo, tá entendendo? E hoje o sujeito vai, passa 10 dias no mar e não traz nada. Foi no centro que também descobrimos outra história curiosa. A igreja matriz de Nossa Senhora do Amparo foi construída com a frente voltada para o rio Jaguaribe. É isso mesmo. A explicação pode estar numa promessa feita por um antigo morador para conseguir água potável. A graça teria sido alcançada depois que ele encontrou poços de água doce às margens do rio. Como retribuição, a igreja foi construída dessa forma. Mas com o passar dos anos, a cidade cresceu e os moradores começaram a construir suas casas atrás do templo, o que não agradou em nada aos fiéis. Para evitar que o lugarejo não tivesse mais a bênção da padroeira, a solução da paróquia foi abrir portas ao fundo do prédio, onde foi construída uma pracinha. Até hoje, quem assiste missa no local entra pela parte de trás da igreja. Já deu para perceber por que Fortim se tornou um dos principais destinos turísticos do estado, né? Povo hospitaleiro e ótimas histórias para contar. Seu Miguel Evangelista que eu diga, hein? Que figura! Agora, a verdade é que Fortim, todos os anos, faz parte do roteiro de milhares de visitantes vindos de toda parte do mundo por causa disso aqui. Olha essas imagens, paisagens paradisíacas de tirar o fôlego, principalmente se forem desbravadas em cima de um buggy. De todos os recantos do mundo, Fortim é um dos mais privilegiados pela natureza. A exuberância do lugar é simplesmente fascinante. O litoral, as árvores, as piscinas naturais parecem uma pintura diante dos olhos, mas tudo é real. Para conhecer tudo de pertinho, os passeios de buggy são uma boa opção. Aqui no município existem 39 bugueiros. 20 deles estão aptos a realizar passeios aqui pela orla. E um deles é o Bolota, o Edir Idelfonso. Edir, há quanto tempo já você realiza esses passeios aqui por Fortim? A gente já está há mais de 4 anos, quase 5 anos a gente está já nesse transporte de turista, né? Por passeios, né? Então vamos lá fazer um desses passeios? Vamos lá, vou mostrar para você como é show de bola. Vamos nessa, cara. Então vamos lá. Vamos conhecer agora esse litoral belíssimo aqui de Fortim. Vamos lá. Ao longo do percurso, praias desertas e uma vasta faixa de areia. O vento é um alívio diante do sol forte, que não perdoa.
Depois de alguns minutos de passeio de buggy, nós chegamos nesse local onde nós encontramos essas formações rochosas, esculpidas por milhares de anos pela natureza. Esse lugar é conhecido pelos moradores aqui de Fortim como Suspiro da Baleia. Quando a maré enche, ela entra, né, nas rochas e aí faz aquela explosão de água e por isso dá-se o nome de Suspiro da Baleia, né? É um fenômeno natural que inclusive as rochas com o passar do tempo foi se deteriorando, mas ainda acontece esse fenômeno aqui na Praia de Pontal do Maceió. Agora, esse local aqui é bastante procurado pelos turistas que vêm conhecer Fortim. Com certeza, além dos turistas que vêm conhecer o município, esse local também foi um cenário para o filme Não Se Preocupe Nada Vai Dar Certo, direção de Hugo Carvana, e de várias outras séries e filmes e documentários que já foram feitos aqui no município. Olha aí, o melhor hotel no lugar mais lindo do mundo. Eu não te disse que você podia confiar no papai? Por enquanto tá tudo ótimo mesmo. Agora, isso desde que você não apronte nenhuma, né, pai? Seguimos o nosso passeio em direção a outro ponto bastante frequentado pelos visitantes. O rio Pirangi nasce na Lagoa da Carnaúba, em Quixadá, mas é em Fortim que o reservatório mostra toda a sua beleza, no encontro com o Oceano Atlântico. Na praia de Pontal do Maceió, uma construção chama a atenção. Este farol resiste ao tempo e ainda ajuda os navegantes a se orientar nas águas do Atlântico. O passeio de buggy também revela outras paisagens paradisíacas da região, como a Praia das Agulhas, onde geralmente os bugueiros realizam manobras radicais para os turistas. É só uma imagem como essa para te tranquilizar, viu? Porque eu tenho certeza que até você quis segurar com força o sofá para não cair desse bug. Que passeio, hein? E com aquele visual, para quem tem coragem, é realmente imperdível. Se você gostou, vai continuar ligadinho no Riquezas do Ceará, porque depois do intervalo a gente continua conhecendo Fortim de carona com Anderson Lima. Dessa vez o passeio será em alto estilo. Mas não é apenas o passeio de catamarã que faz sucesso aqui em Fortim. As lanchas também, só que aqui a adrenalina vai a 1000. Tá certo, Anderson. A gente volta rapidinho com todas essas emoções desse e de outros passeios. Sem falar na deliciosa galinha caipira cabidela, esse prato facinho que você vai aprender a fazer hoje. Pega papel e caneta, a gente volta já já. Estamos de volta com Riquezas do Ceará, que hoje, olha, está numa viagem daquelas. E se você chegou agora, não tem problema. Eu vou te mostrar aqui no nosso mapa qual o destino deste sábado. Nós estamos viajando por Fortim, que fica no litoral leste, a 132 quilômetros de Fortaleza. É nesse município que estão guardadas algumas das mais belas paisagens do estado. Uma delas está aos pés do rio Jaguaribe. Esse gigante das águas, em Fortim, baixa a guarda para humildemente se misturar com o mar. Um encontro que é possível testemunhar a bordo de um catamarã. Ah, e esse caminho até a comunhão é surpreendente. Algumas das paisagens de Fortim parecem ter sido feitas à mão, de tão surpreendentes. Uma delas é o encontro das águas de um dos dois rios que banham a cidade com o Oceano Atlântico. O rio Jaguaribe tem pouco mais de 600 quilômetros de extensão. É o maior e mais importante rio do Ceará.
E é daqui, da foz do rio Jaguaribe, na cidade de Fortim, que saem muitos passeios de barco nas catamarãs, conhecidas aqui na região. E quem vai nos explicar é o Marcelo Azevedo. Marcelo, fala pra gente como são esses passeios, muito procurados também pelos turistas. Essas trilhas pelo litoral do município de Fortim, que começa na Barra do Rio Pirangi e acaba aqui na Barra do Rio Jaguaribe, passando por várias praias, como Praia das Pedrinhas, a Praia das Agulhas, Praia do Pontal do Marcel, a Praia do Forte, com um belíssimo pôr do sol, culmina justamente aqui na Barra do Rio Jaguaribe. Aqui os turistas poderão desfrutar de um maravilhoso passeio de barco. A bordo desse catamarã, navegamos pelas águas do velho Jaguaribe e nos deparamos com um Fortim bem diferente do que vimos até agora. Em vez de casas simples, as margens do rio foram ocupadas por verdadeiras mansões, a maioria delas de empresários da capital cearense. São dezenas ao longo do rio e na frente de cada uma delas um pier, onde ficam estacionados lanchas e jet skis. Quem conhece bem esse cenário é o capitão do Maria Bonita. Seu Gervásio, o senhor estava me falando que não troca essa vida por nenhuma outra. Não troca a vida do mar por nada. Um estuário desse aqui do Rio Jaguaribe é coisa linda. Não tem no Nordeste isso. Eu conheço o Brasil todo, não tem um lugar bonito como esse. Todos os dias, dezenas de pessoas realizam o mesmo passeio. São vários os catamarãs disponíveis para levar os turistas a um verdadeiro encontro com a natureza. Miriam, o que é que você está achando desse passeio? Olha, esse passeio eu acho ele muito proveitoso, porque a gente acaba aqui conhecendo um pouco mais a nossa região e podendo valorizar cada vez mais o que nós temos de belo, porque o nosso Ceará é muito bonito. Natureza viva e livre da ação do homem, como bem disse o Anderson. É isso que torna Fortim um paraíso, né? Mas agora eu quero saber se você gostou do passeio. Imagina então fazer esse mesmo percurso em alta velocidade, da foz ao mar a 100 km por hora. Você embarcaria nessa? Anderson Lima fez o convite. É impossível não sentir uma intensa sensação de liberdade. Nem parece que estamos numa embarcação. Mas com a lancha podemos percorrer os corredores do rio Jaguaribe e chegar a lugares onde a natureza é viva e livre da ação do homem. Ao longo do rio também encontramos vários pescadores que tiram daqui o sustento da família e criadores de sururu que fazem de Fortim um dos maiores produtores da iguaria do mundo. De volta à foz do rio, nos deparamos com mais turistas que se dizem impressionados com tanta beleza. A gente perde tempo com outras coisas, vendo coisas de outro estado, e não vê o que o nosso estado tem a oferecer, uma maravilha dessa, uma natureza linda que o homem insiste em destruir. Quando a gente estava passando ali, via um pássaro dentro da água, ele mergulhava, pegava o peixe e saía assim comendo o peixe. A coisa é um mergulhão, uma coisa muito bonita, muito interessante. Bom, e aqui na foz do Rio Jaguaribe nós encontramos esse casal, eles estão grávidos, a Grácia e o Neto. Grácia, tá gostando do passeio? Com certeza, maravilhoso, viu? Imaginava um paraíso desse aqui tão pertinho de casa? A gente sabe que tem, né? Mas na correria do dia a dia, às vezes esquece de visitar, né? De passear. Então, quando a gente tem uma folga e alguma coisa assim, a gente já procura um lugar, né? Que relaxe, que deixe tudo mais feliz. E aqui realmente é um paraíso. E depois de se aventurar nas águas do Jaguaribe, que tal recarregar as energias comendo bem? Em Fortim, prato sofisticado tem, mas o povo gosta mesmo é da culinária regional, feita de maneira simples, mas sem deixar de ser saborosa.
Que prato é esse mesmo, hein, Anderson? Bianca, a nossa culinária de hoje está simplesmente imperdível. Nós vamos ensinar uma receita bem regional, uma galinha caipira à cabidela. Olha só, que prato delicioso. Delicioso mesmo, então ensina pra gente como é que se faz, Anderson. Para o prato são necessários um frango, 3 dentes de alho, uma colher de chá de pimenta do reino, uma pária de coentro, uma de cebolinha, uma cebola, um tomate, um pimentão, 2 colheres de sopa de colorau, 2 colheres de sopa de vinagre e 2 de azeite. O sal é a gosto. Dona Zildene, ingredientes à mesa e a galinha também aqui cortadinha, toda lavada, bonitinha. Isso. Primeiro ingrediente que a gente coloca na galinha é a pimenta do reino, né? Já mistura, né, um pouco. Agora nós vamos ao alho, né? Tudo aí garante aí um sabor especial ao nosso prato. Um sabor nordestino, né? Um sabor do Ceará. Vamos lá, o próximo ingrediente agora. É o sal a gosto, né? Agora, o quarto ingrediente é o colorau, né? Os próximos ingredientes já são aqui o vinagre e o azeite, né? E o azeite. O próximo é a cebolinha, né? Depois vem o coentro, né? Próximo ingrediente agora. O próximo é o pimentão, né? Depois vem o tomate. Tá ficando colorido, hein? E depois a cebola. Está temperada a nossa galinha, a cabidela. Já aqui na cozinha, a Dona Zildene tá misturando aqui todos os ingredientes com a galinha já no fogo, Dona Zildene. Só que antes da galinha vir pro fogo, ela fica um tempinho descansando, né? Isso, a gente termina de temperar ela, traz ao fogo e passa no fogo durante 10 minutos para ela tomar o sabor dos temperos, né? E a gente coloca um pouco de água e deixa cozinhar no fogo baixo. Aproximadamente quantos minutos? Uns 40 minutos. Agora, uma galinha caipira cabidela não é a cabidela se não tiver o sangue dela. Olha só aqui, o sangue da galinha, certo? Pra gente fazer dessa galinha caipira uma galinha cabidela, não é isso? A gente demora aqui uns 5 minutos que o sangue cozinhe e a gente vai degustar a galinha. Tá certo, então. Então chegou aquele momento tão especial que é a hora que a gente vai degustar essa galinha caipira cabidela preparada pela Dona Zildene do Carmo. Vamos lá. Bom, chegou aquele momento tão especial da nossa culinária, a hora de degustar. Dona Zildene, eu estou bastante ansioso para saber se essa galinha caipira cabidela realmente está bastante deliciosa. Vou lhe servir para você experimentar, ver se tá gostosa mesmo. Olha, Dona Zildene tá de parabéns, viu? Muito gostosa, um sabor realmente bem regional. Parabéns. Obrigada. Como não gostar de um prato como esse, hein? Tem a cara e o gosto do Ceará. Eu adorei. Olha, mas essa foi apenas uma paradinha para respirar e seguirem mais aventuras que estão no roteiro da nossa viagem por Fortim. No próximo bloco, você vai se segurar nas pipas que invadiram o céu e o mar de Fortim. Kitesurf é febre no município, tanto que o Anderson se preparou todo para encarar esse desafio. Segundo o Davi, o nosso instrutor aqui, o ideal, quando o aluno ele vem para cá praticar o kitesurf, o ideal é ele treinar. É ele treinar durante 3 dias. Primeiro dia para se adaptar aqui com a pipa ou com a ala, como é chamado aquela peça lá de cima. Segundo dia para se adaptar um pouco na água. E já no terceiro dia
entrar na água definitivamente para praticar o kitesurf. E aí, será que ele vai conseguir? Daqui a pouco a gente vai saber e conhecer também uma iniciativa que garante o desenvolvimento sustentável de um assentamento que fica pertinho da sede do município. Lá no Coqueirinho, o estilo de vida é bem diferente do que estamos acostumados. Isso chama a atenção dos turistas. É já já, sai daí! De volta com riquezas do Ceará, direto de Fortim, um paraíso instalado no litoral leste do Ceará. Mas é preciso dizer que não só de praia vive Fortim. Pertinho da sede do município, o turismo rural também virou mania e está gerando renda para os moradores do assentamento Coqueirinho. Lá os visitantes podem se embrenhar no meio da mata, numa trilha ecológica guiada, ou simplesmente vivenciar o dia a dia no campo. A comunidade sobrevive de maneira sustentável, respeita a natureza e é presenteada por ela. O turismo ecológico também é bastante procurado aqui no município de Fortim. E quem gosta de trilhas ecológicas, muito verde e um contato direto com a natureza, precisa conhecer o assentamento Coqueirinho. E é para lá que nós vamos agora. Coqueirinho, a aproximadamente 20 quilômetros da sede, os moradores vivem em perfeita harmonia uns com os outros e com a natureza. O tempo por aqui passa lentamente e o estilo de vida é bem diferente do que estamos acostumados. Este ano, a comunidade comemorou seu 17º aniversário, inaugurando um museu com peças antigas, usadas pelos moradores, como esse baú e essa mini televisão. Coqueirinho também descobriu que investir na sustentabilidade tem gerado fonte de renda e desenvolvimento. Por conta disso, alguns moradores foram contemplados pelo projeto Mandala Produtiva, coordenado pelo Projeto São José. A gente tenta sair um pouco dessa cultura que vem sendo idealizada desde do início dos tempos, desde a época do período colonial, que é essa ideia do trabalhador rural ter que viver de roçado. A gente, como a agricultura familiar sustentável, está tentando criar novos ideais, fazer com que o agricultor descubra que há outras maneiras dele sobreviver da própria terra. A iniciativa é pioneira e gerou uma espécie de ecossistema que tem agregado a criação de animais, como galinhas, patos e perus, com a plantação de hortaliças. Cebola em cabeça, o coentro, estamos produzindo também o tomate cereja, que é considerado uma espécie de tomate muito apreciada pelos gourmets aí do mundo. Temos também, vamos plantar fruteiras como manga, goiaba, o próprio limão, porque há um pedido muito grande. Também o maxixe, que é uma cultura típica aqui do Nordeste, a macaxeira, já que isso tudo é algo da cultura nossa nordestina, que a gente está tentando cultivar essas espécies de hortaliças e plantas. A comunidade também encontrou no turismo rural outra fonte de renda. A dona Fátima Moreira é educadora social e é bastante conhecedora da rotina aqui do assentamento Coqueirinho, que trabalha principalmente com o turismo rural. Fala um pouco desse contato direto que os turistas têm com a natureza aqui no assentamento. O turismo comunitário, ele é desenvolvido por 12 famílias que recebem, acolhem os turistas de forma muito natural, na sua própria convivência, no seu trabalho diário, do roçado, da apicultura, do quintal produtivo. Então, o turista que chega aqui, ele se integra na vivência das pessoas. Agora, de uns anos para cá, o número de chalés, de pousadas, também cresceu aqui. Sim. Anteriormente, as pessoas vinham para cá e se instalavam na própria casa dos moradores, né? Depois foram construídos chalés, né? São 6 chalés e hoje tem a capacidade para 30 pessoas se hospedarem. Quem vem para Coqueirinho procura principalmente por trilhas ecológicas. Uma delas nós vamos conhecer agora.
nosso primeiro ponto de parada. Aproximando aqui de um marfim, né? É o primeiro ponto de parada, aonde é a madeira especial para móvel, né? O marfim. E nós cuidamos dele com muito carinho. Salmi, essa trilha também é muito visitada por estudantes que vêm de universidades e faculdades de Fortaleza, né? Eles vêm fazer a pesquisa, né, das árvores, da natureza em si. E nós aqui estamos se aproximando de um pau-ferro. O pau-ferro, ele é medicinal. E é a única madeira que não boia. Você colocar ela na água, ela afunda, ela desce que nem ferro. Por que é que o senhor considera que o assentamento Coqueirinho é tão procurado assim por pessoas que vêm para cá fazer turismo, numa trilha ecológica como essa? Quem gosta realmente de verde, de um contato mais direto com a natureza, por que é que o senhor acha que tem realmente essa procura? Essa procura, segundo os visitantes, é por causa da hospitalidade, né? Do nosso atendimento, né? Que nós gostamos de tratar bem o turista, né? E ele se sente muito bem. Nem só de praia vive o Fortinho. Nem só de praia. Bom saber que com organização e força de vontade é possível manter uma comunidade sem agredir a natureza. Ótimo exemplo esse do assentamento Coqueirinho, viu? Parabéns aí pela iniciativa. Agora, chegou a hora da gente partir para a última aventura da nossa passagem por Fortim. Já pensou em voar por cima do mar, segurando apenas pipas gigantes? É o kitesurf que virou uma das principais atrações de Fortim. Escolas se espalharam pela orla e agora treinam dezenas de turistas por dia. Loucos para viver essa sensação de liberdade, como o nosso repórter. Dá só uma olhada. Por ser um destino turístico, Fortim dispõe de diversas pousadas e hotéis. Eles estão espalhados por todos os cantos do município. São pequenos ou grandiosos, com piscina, banheira de hidromassagem, entre outros confortos. Esses lugares são procurados não apenas por turistas, mas também pelos amantes dos esportes aquáticos. Em Fortim, o kitesurf é um esporte que atrai cada vez mais adeptos. Todos os anos, são centenas de pessoas que vêm para cá se aventurar nesses ventos fortes da região. E a partir de agora, nós vamos descobrir quais sensações esse esporte vai nos proporcionar. Davi Rodrigues é morador de Fortim, instrutor do esporte, que à primeira vista nem parece ser tão difícil de se praticar. Os ventos fortes são o principal combustível, mas são necessários diversos cuidados. Puxou aqui de um lado, puxou do outro, tá, ó. Certificar que essa pessoa vai ficar bem presa e vai ficar bem no meio aqui de você. Esse é o leixo, que é o sistema de segurança já, tá? Que vai ficar acoplado na barra. Daí eu vou levantar a pipa, tá bom? Tá. E você pensou que eu não iria encarar o desafio? No falar CD, você se solta a barra. Esquerda, um pouco para a esquerda e já controla o lado direito para que ela não desça, tá bom? Segundo o Davi, o nosso instrutor aqui, o ideal, quando o aluno ele vem para cá praticar o kitesurf, o ideal é ele é ele treinar durante 3 dias. Primeiro dia para se adaptar aqui com a pipa ou com a ala, como é chamado aquela peça lá de cima. Segundo dia para se adaptar um pouco na água. E já no terceiro dia, entrar na água definitivamente para praticar o kitesurf. Como esse é o meu primeiro dia, e foram apenas alguns minutos de aula, eu vou preferir não arriscar. Confesso que estava com muita vontade de entrar na água e provar que conseguia praticar o esporte, mas segurança em primeiro lugar. Então vou ceder o espaço para quem realmente entende do assunto.
O esporte se expandiu de tal forma que inspirou o francês Ludovic Lam a abrir uma escola de kitesurf em Fortim. Por que escolher Fortim para construir uma vida, montar uma pousada e uma escola de kitesurf? Isso é uma eleição pessoal, porque eu gostei muito do povo brasileiro de aqui. Pescadores, pessoa boa gente, vida boa, tranquila. Isso é... Bem diferente do frio da França. Do frio da França, do frio da gente da França também. E dessa maneira, Fortim continua na lista dos melhores destinos turísticos do país, com sua natureza virgem, águas cristalinas, povo hospitaleiro, ótima culinária e hotéis de qualidade. Um oásis, um verdadeiro paraíso. E é com essa paisagem paradisíaca que o programa de hoje